Olá, bem-vindo de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma parceria do Instituto Aldo Matos com a 2B Educação. Nós, nas últimas aulas, falamos sobre composição de custo unitário, essa pedra fundamental da montagem de um orçamento. Você pode compor a sua própria composição, que é o mais indicado, mas você, orçamentista, também pode buscar composições em bancos de dados existentes no mercado. Existem bancos de dados que são comerciais e existem bancos de dados públicos. A aula de hoje é para você aprender a manusear esses bancos de dados referenciais. Só a título de recapitulação, uma composição de custo unitário é aquela tabela que contém os insumos com os respectivos índices que entram na execução de uma unidade do serviço, seja alvenaria, reboco, forro de gesso, assentamento de tubo de esgoto, escavação ou paisagismo. A composição de custos é importante porque ela é que precifica, que valoriza em reais o custo de cada um dos diversos serviços da obra. E nós vimos que muito importante na composição é a questão do índice. No caso do operário que está fazendo a obra, o índice, como nós vimos na aula passada, é o inverso da produtividade. Então, se a produtividade do pedreiro é de 2 metros quadrados por hora, na composição, como ele tem que entrar como hora por metro quadrado, é o inverso. O inverso de 2 seria meio. É importante você reter esse conceito. Mas vamos em frente aqui. Então hoje nós vamos abordar os principais bancos de dados. Como eu disse, existem uns que são comerciais, outros que são públicos. O que quer dizer comercial? É que você precisa pagar para ter acesso. E o público é um banco de dados normalmente gerido por alguma instituição pública e que é de acesso livre, de acesso franqueado a qualquer pessoa. Bom, quais são as principais fontes de composição? Vamos começar por uma fonte comercial muito utilizada, muito conhecida dos orçamentistas e das construtoras, que é o TCPO. E em seguida nós vamos ver os bancos de dados públicos. E eu destacaria aqui o SINAP, o SICRO, que pertence ao DENIT, o ORCE e a EMOP, que é do governo do Rio de Janeiro. Nós vamos então agora abordar as principais particularidades desses bancos de dados mais utilizados. Porém, antes, eu digo o seguinte, você como orçamentista, não fique só agarrado em bancos de dados referenciais. Procure criar a sua própria biblioteca de composições, porque uma composição guarda uma relação intrínseca com como a sua empresa produz, como a sua empresa faz. Não necessariamente a produtividade da sua empresa vai ser igual ao de um banco de dados desses. Por isso é que o nome é referencial. Ele serve quando você não tem outra saída, você precisa de uma referência. Seguindo em frente aqui, vamos começar aqui pelo ORCE. O ORCE foi desenvolvido pela CEOP, a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas do Estado de Sergipe, e é um banco de dados que você consegue ver na internet. No material complementar aqui dessa aula, você encontra o link para acessar o ORCE. Eu gosto bastante desse sistema, porque ele não é só uma fonte de dados. Ele contém, se você olhar na parte de cima, nessas abas, ele contém, por exemplo, a especificação, é como o serviço é realizado. É como se você tivesse ali uma cartilha de como aquele serviço é feito. No caso da alvenaria, como é colocado o tijolo, como é garantido o esquadro, etc. E você tem também uma relação de normas relativas ao serviço em questão, ou seja, você tem ali um material grande, tanto para você orçar, como para você executar, como para você fiscalizar aquele serviço. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma composição de custos naquela estrutura que nós já vimos, né? Insumo, unidade,
índice, custo unitário, custo total. Aqui no caso do ORCE, você vê que as colunas de custo já estão preenchidas, porque esse banco de dados traz referências de custo lá na Praça de Aracaju. Por isso, se você for utilizar para fazer uma obra em outro lugar, você pode puxar essa composição, mas aí você atualiza o custo dos insumos, tá? Muito bom, muito utilizado por empresas públicas, por empresas privadas. Eu recomendo que você destine alguns minutos para descobrir os encantos desse banco de dados aí. O próximo que a gente vai abordar aqui é o SINAP. Esse talvez seja o banco de dados mais conhecido aí no Brasil, porque ele é desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. Se a sua obra vai usar recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo, se você tem o Minha Casa Minha Vida, que utiliza recursos públicos, você precisa submeter à Caixa um orçamento que eles exigem que seja balizado no SINAP. Então esse banco de dados tem assim uma penetração muito grande nas construtoras. E também alguns órgãos que trabalham com recursos do Estado exigem, por exemplo, que determinado serviço numa licitação não pode ter um preço dado por um concorrente, por uma construtora participante daquela licitação, que seja mais alto do que o preço unitário do SINAP. Por isso, a construtora precisa estar de olho nesse banco de dados aqui. Esse banco de dados foi totalmente reformulado poucos anos atrás e ele tem uma multiplicidade de serviços que, por categoria, são sintetizados nessa árvore de fatores. Eu aí ilustro com um de contrapiso. Veja que um contrapiso pode ser feito com argamassa pronta, com argamassa fabricada na obra, ele pode ter diversas espessuras, ele pode ser feito numa área molhada ou numa área seca. Então essa árvore de fatores ajuda o orçamentista a ir vendo qual é a combinação de fatores que dizem respeito à obra que a gente está orçando. E aí, nesse caso, esses quadradinhos que estão destacados aí levam à respectiva composição de custo unitário. Veja que a estrutura é a mesma: insumo, unidade, índice. Aqui no SINAP, você vê que aqui na tela eu não coloquei as duas últimas colunas do custo unitário e do custo total, porque isso varia de mês a mês, varia de estado a estado, varia de município a município, mas você vê que você consegue enxergar a composição como nós estamos tratando. No material complementar dessa aula está o link para você ter acesso ao SINAP. Eu recomendo que você baixe, que você leia o manual chamado Metodologias e Conceitos. É uma leitura muito fácil, é um manual muito prático que vai tirar dúvidas suas sobre como funciona esse sistema que é o SINAP, o Sistema Nacional de Preços de Insumo. Dando prosseguimento, a gente tem aqui o TCPO. É um banco de dados comercial que é mantido pela editora Pini. Ele tem um livro que você pode adquirir e tem também as composições de forma eletrônica. Eu aqui reproduzi uma composição extraída do TCPO, uma composição de impermeabilização, e você vê que a estrutura é absolutamente a mesma, insumo, unidade, índice, e traz aqui embaixo algumas informações sobre critério de medição e pagamento, sobre perdas que foram admitidas, sobre quais são as normas que se aplicam à execução daquele serviço. Então, isso é muito utilizado. E alguns programas, alguns softwares de orçamento levam no seu bojo composições desse sistema referencial de composições TCPO, tabelas de composições de preços para orçamentos. Outro banco de dados público que vale a pena conhecer e explorar é o SICRO, o Sistema de Custos de Obras Rodoviárias, daí a sigla.
Esse é um sistema que é mantido pelo DENIT e ele é voltado para obras de infraestrutura como um todo, destacando-se aquelas atividades de natureza mais comum em obras de estrada, como por exemplo, reforço de subleito, construção de base, de subbase, imprimação, pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto, sinalização horizontal, vertical, drenagem, obra de arte corrente, bueiro, obras de arte especiais, escavação, aterro, espalhamento em bota fora, são serviços dessa natureza que compõem o SICRO. Eu recomendo que você acesse o link que está aqui no material complementar desta aula e vá lá ler e se familiarizar com a estrutura de composição de custos do SICRO. Você tem um exemplo aqui na tela onde você pode ver. E a estrutura, embora a apresentação da tabela seja um pouco diferente, mas é absolutamente a mesma. São aquelas colunas que nós já vimos, né? Insumo, unidade, índice, custo unitário, custo total. O manual de custos do SICRO é uma excelente fonte de referência para você que trabalha com obras de infraestrutura. Para finalizar, eu quero voltar a algo que eu já disse antes. Qual é o melhor desses bancos aí? Não tem melhor. O melhor é o que você fizer na sua construtora, fruto da observação nas suas obras. Por que eu digo isso? Porque um banco de dados é criado para ser uma referência. Ele não consegue refletir as características de execução de todas as construtoras. Então, a sua construtora há de ter a sua própria produtividade, que é decorrente de quê? Das condições de contorno onde o serviço é feito, da região onde a obra é realizada, da qualidade da mão de obra que você utiliza, do grau de supervisão que você imprime a sua obra. Então, por isso, eu recomendo, faça aquilo que se chama de apropriação. Isso quer dizer o quê? Anote, registre, calcule, afira a produtividade real que você está tendo na sua obra. Porque essa informação é mais realista do que uma que você vai colher num banco de dados, certo? Lembrando que a produtividade é o inverso do índice, o índice é o inverso da produtividade. Se você notou lá que um determinado equipamento faz 3 metros cúbicos por hora, na hora de ir para a composição, como você precisa de hora por metro cúbico, seria o inverso de 3,0333. Tá claro? Eu espero que você tenha gostado. Nós continuaremos esse curso agora detalhando o que entra no custo da mão de obra, do equipamento e do material. Continue com a gente que aos poucos a gente vai montando todo o quebra-cabeça que compõe o processo de orçamentação de uma obra.